Boa tarde! Deixa eu já esperar só um pouquinho, conexão. Aquela famosa checagem, né? Pera aí. Vou contar uma coisa pra vocês, porque depois fica gravado. Oi, Lu! Depois fica gravado e aí depois vocês veem, então vamos falando já. Posso contar uma coisa? Hoje a live vai ser de óculos. Adorei. Tudo bem, Avani? Ed, Lu? Tô adorando em primeiro lugar, porque o assunto é uma delícia de se falar. E em segundo lugar, porque eu estou fazendo de óculos. Como uma boa leonina, eu não vi a hora de usar o meu óculos, gente. Só que eu aprendi que esse óculos, o próximo, eu vou ter aquele anti-reflexo. Porque esse daqui, vocês estão vendo tudo que tá acontecendo aí. Vamos lá? O povo tá entrando, mas eu vou contar já uma coisa pra vocês. Esse tema é uma delícia de se falar, né? E eu quis ousar em tentar em falar rápido. Vamos ver como que vai ser, tá, gente? Muito obrigada, Lu. Obrigada, do óculos é demais, né? Eu sou muito boba, gente. Eu sempre quis usar óculos, viu? Pra quem não sabe, eu sei meu sonho ter óculos e cabelo enrolado. Chego lá. Então vamos falar o seguinte: o relacionamento, se eu contar pra você que ele depende única e exclusivamente de nós, você acredita? O nosso maior desafio, né? Então, o que eu vou tentar trazer para essa live hoje na verdade, os tipos de relacionamento, mas assim, a forma que nós nos relacionamos, tá? O nosso tempo ele é bem curtinho, então eu já vou começar aqui a contar para vocês. Quando a gente fala assim, né, em relacionamento, qual a forma, em primeiro lugar, que você se relaciona com o mundo? Que você se relaciona com a sua vida, com as pessoas que estão nela, com o seu trabalho, com seus amigos, com seus pais, com seus filhos. Então, assim, qual é a forma que você se coloca diante de todos os relacionamentos? Algo pra gente já começar pensando, né? A gente tem muita aquela intenção de idealizar tudo, né, gente? Nós idealizamos tudo. Então, sabe Disney? Então, o relacionamento perfeito, o trabalho perfeito, a família perfeita, uma vida perfeita, e isso não existe. Então, de novo, eu vou falar isso a live inteira. Vamos prestar atenção de como nós estamos nos posicionando frente a isso. Qual que é a minha atuação? Porque às vezes a gente tem essa mania de falar assim, aquela pessoa é muito difícil, o meu filho é muito difícil. Mas assim, e você? Você tem talvez essa necessidade de controlar? Para você, se não tá do jeito que, no mínimo esperado, aquela relação você já classificou como difícil? Então, assim, vamos prestar atenção para como que fica a nossa posição, né? Eu costumo falar que o relacionamento é a maior arte de negociação do mundo. Porque não existe uma forma maior de negociação, de ceder, de falar, né? Não vou falar impor, mas assim, falar suas vontades, então é um todo. A forma de comunicação, ela é muito importante. Nunca, jamais, você pode pensar assim, falei ou escrevi, o outro entendeu, eu falei, eu escrevi, o outro leu, porque o outro vai interpretar da maneira que ele achar. E aí começa uma confusão, né? Porque você fala, mas eu tentei falar tal coisa, eu não disse isso, então é uma questão de interpretação. Então a gente não pode pensar nisso de que fiz minha parte, acabou, tô livre, tá? Justamente por isso, pela gente prestar atenção, como que é essa qualidade, até onde eu quero chegar, sabe? Isso em todos, tá? Em todas as esferas de relacionamento. Existe uma percepção, né, gente, da gente pensar dessa idealização, de falar o relacionamento é assim, ele tem que ser desse jeito, ou se o outro fez algo pra mim já não tá bom, não quero, não gosto. Então eu pensei da gente falar rapidinho sobre os tipos de relacionamento, tá? Quando a gente pensar, por exemplo, em relacionamento com os nossos pais,
vem uma questão de paciência. Você não pensa igual os seus pais não pensam igual você. Então, em primeiro lugar, paciência. Você tem que ter uma serenidade, você tem que ter um respeito para tentar entender o que aquela pessoa está passando, para tentar entender o que você pode contribuir ou não, né? É claro que você não pode ser escrava de uma relação. Então, só o outro fala, só o outro faz e você nada. Até mesmo com os pais. Tem muita gente que tem um medo danado, né? De falar de expor sua opinião para os pais e decepcioná-los de alguma forma. E não, os seus pais têm o direito de te conhecer como você é. Então fale, converse, seja transparente, seja franco sempre. Quanto mais amor e mais transparência numa relação, mais forte vai ficar essa relação, essa ligação, né, esse elo. Se a gente pensar ao contrário agora, o relacionamento com os filhos. Então, assim, você já teve 10 anos, o seu filho ainda não chegou nos 40. Então, é muito diferente. Não tem como a gente exigir que ele pense, que ele faça as coisas que você acha que é o óbvio. Gente, mas não é óbvio arrumar esse quarto agora? Para aquele cara de 10 anos, talvez não. Porque ele não vê essa necessidade que você vê. Então, é a paciência de novo. É a forma de comunicação de novo. É o respeito. É respeitar tanto a individualidade dele, mas entender também, dar responsabilidade e fazer com que ele entenda esse mundo, né? O convívio em família, as obrigações e tudo mais. Agora, vamos falar de uma coisa? É relacionamento no trabalho. Então, assim, o trabalho, a família não tem jeito. A família, nós nascemos com aquela galera do lado e vamos convivendo, né? E no trabalho? Você tem que ficar com aquelas pessoas, aí entra o famoso tem que. Não dá pra ficar chutando o pau da barraca, né? Então é a forma de relacionamento mais, como é que eu vou dizer pra vocês? Não é quadrada, sabe? Mas mais organizada, mais política que existe. Porque você tem, no mínimo, que ter um ambiente de trabalho legal, né? Existem pessoas difíceis de lidar. Agora, minha pergunta, o que você faz com essas pessoas difíceis? Você senta, chora, né? E eu queria saber de vocês, vão me contando também, vocês já encontraram essas pessoas no caminho de vocês? Ou às vezes na família, ou às vezes no trabalho. As pessoas difíceis, né, como a gente costuma dizer, é o nosso maior desafio. Só que o que a gente pode fazer para isso? É tentar entendê-los. Tentar entender essa pessoa, por que ela tem essa atitude? Que medo é esse? Que insegurança é essa? Por que essa pessoa é tão rude, sabe? Dificulta tanto as coisas com você, não consegue deixar as coisas mais tranquilas, mais claras, né? Não tem uma colaboração. Tem um monte de coisa aí por trás. Então tem medo, tem insegurança, né? Tem sempre um porquê daquela pessoa estar agindo desse jeito. Então, quanto mais amor você plantar, mais compreensão você plantar, mais fácil vai ficar, tá? Gente, só uma coisa, eu não tô olhando aqui pra câmera porque eu tô vendo aqui se entra as perguntas, por isso que eu tô olhando aqui pro celular, tá bom? Câmera, celular, muito bom. E agora, o relacionamento afetivo. Gente, eu tô parecendo uma maquininha, assim, pra dar tempo de falar de todos esses, pra depois a gente abrir pra pergunta e a gente poder trocar todas as ideias, tá? Relacionamento afetivo. Então, é aquela arte da negociação. Não tem jeito. Só que se a gente pensa o seguinte, é como se fosse uma soma, sabe? Um relacionamento saudável é quando ele tem um acréscimo. Então, é um acréscimo de valores, de caráter, de conquistas, é pegar na mão e andar a vida juntos, né? E agora, quando é o contrário? Quando você sabe que o relacionamento não tá tão legal daquele jeito? Quando começa a subtrair. Então, na verdade, você começa a fazer uma matemática que vai te anular no final da história. E isso não é legal. Então, para os casados, para o pessoal que namora, negociação, conversa, sabe? Deixa claro, por exemplo, a necessidade que você tem ou não do individualismo.
da necessidade de você ter, toda quarta-feira eu quero jogar bola, ou todo sábado de manhã eu quero encontrar as minhas amigas, sabe? Tenta levar isso de uma forma leve, porque o relacionamento é isso. Se ciúmes, por exemplo, fosse uma garantia de fidelidade que até que a morte os separe, tudo bem, mas não. É algo que só entra para destruir. Então, ou você confia, ou você pira. Não tem jeito. Então, o que a gente pode pensar? Pensa com muito carinho, sabe? Soma na vida dessa pessoa. Presta atenção qual a sua posição nesse relacionamento. Se você tá somando também. Ou se você tá sendo uma pessoa difícil da relação, né? Pro pessoal que ainda não encontrou o seu acréscimo, o que a gente pode pensar com muito carinho? Primeiro que Disney não existe. A gente fica vendo muito Netflix e depois acha que vai ter aquelas relações maravilhosas e perfeitas. Não. Mas o que acontece, quem você vai achar com certeza, é uma pessoa que tem muita afinidade com você. Que vocês vão juntos somar, construir, que vocês têm uma mesma linha de pensamento para conseguir fluir todas as ideias, todos os desejos, todas as vontades. E isso que vale a pena, é isso que vale muito a pena. Então, não tenha medo. Às vezes, gente, a gente tem as experiências negativas, elas acabam tendo um grande destaque. Então, elas marcam muito mais do que as experiências não tão positivas, as experiências positivas. Então, as negativas, elas acabam nos marcando. Por quê? Porque dói, porque você sofreu, porque não é legal. E aí, nisso, você carrega um medo junto. Então, se você puder pensar com muito carinho que o seu autoconhecimento vai ser o mais importante para todo esse trajeto, se você puder pensar com carinho que você vai sim construir uma nova história, vai estar atento a todos os sinais do passado, não deixa esse passado te devorar e dominar o seu presente. Então pensa com muito carinho. Novas experiências, novas possibilidades. Fique atento aos sinais e se permita. Isso é o mais importante, se permitir a todo instante. Certo? Deixa eu ver aqui na minha colinha se tem algo. Eu acho que eu falei tudo que eu fiz um resumão para ser importante, pra gente conversar sobre isso. Então é isso, queria ouvir a pergunta de vocês, queria saber quais as dúvidas, curiosidades, mesmo que não for de você, do seu amigo e por aí vai. Dia de chuva hoje, tá todo mundo com preguiça, né, gente? Mas ó, é o seguinte, a gente continua no nosso combinado. Se você tiver alguma dúvida, eu acho legal dessas lives, porque as perguntas que vêm depois, elas são muito construtivas, assim, sabe? Tanto para a pessoa quanto para mim, viu? É legal essa troca, é gostoso esse bate-papo. Então, se não, vocês não falarem aqui, tudo bem, a gente conversa depois, certo? Então, o que eu queria deixar para vocês é o meu muito obrigada. Sempre tá dando certo esse tempo da gente cumprir o nosso propósito. Muito obrigada, Flá. E seguimos, tá? Então, resumindo tudo, presta atenção na sua postura. Como tá sendo a qualidade das suas relações baseada no que você tem para oferecer. Então, se você consegue ser uma pessoa legal, flexível, compreensível, né? Tá tudo certo. Agora, não seja uma pessoa difícil. E se por acaso você cruzar com ela aí pelo caminho, tenta compreender. Tem muito mais medo lá que tem que ser resolvido do que, na verdade, a relação de vocês. Certo? Vamos tornar as nossas relações leves, legais e tranquilas, né? O mundo já tá muito pesado pra gente ficar aí com dor de cabeça nas relações, tá? Vamos tentar? A cada dia a gente é um novo recomeço e a gente tenta de novo. Certo? Lê. Todo mundo, gente. Então, ó, um beijo pra vocês. Eu adoro ver esses corações aqui. Muito obrigada pela participação e até a próxima.